João Batista Natali, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Prazer em estar com vocês novamente. É uma coisa incrível, João, porque a gente, quando foi criada essa nova temporada aqui do Potter Entrevista, a gente começa, ela foi pensada inclusive pelo patrocinador, que o patrocinador é uma casa de apostas chamada KTO e eles lidam com probabilidades, né? E quando a gente tem Certo. situações extremas na vida, as probabilidades dizem muito. Se você passar por aquilo, né? O quão pouca era a probabilidade e o quão não é inacreditável, né? Mas o quão feliz é estar depois de uma probabilidade que era negativa. E de alguma forma tu expõe num texto muito bonito na Folha de São Paulo, né? O teu passar por um processo que milhares e milhares de brasileiros passaram, muitos milhares, alguns ficaram pelo caminho e tu conseguiu vencer aquele momento ali. Que é um momento de Covid extrema, né? De um apagar mesmo, que tu vai começar a detalhar para lá. Mas assim, eu conversei com o Jackson Follman. Ele é um sobrevivente do voo da Chapecoense. Ele perdeu um pedacinho da Certo. perna dele. E é impressionante que quando eu perguntei para o público que tipo de pessoas ou quais pessoas elas queriam, quase todas elas queriam ouvir alguém que passou por um extremo, passou por uma quase morte, passou por uma felicidade que ninguém esperava, né? Super pobre virou super rico. Eu quero uma. Ah, não, entrevista aí alguém que montou um império do nada, né? Entrevista aquele catador de Então, latinhas você sabe que. que existe uma coisa muito curiosa em todo esse quadro. Desculpe interromper, é muito mais Por para favor. tentar localizar. Então, o que acontece é que muitas vezes não depende da vontade da gente ou do esforço que você saiba. Para você sobreviver à Covid, você depende da medicina, depende do empenho dos profissionais que estão batalhando do teu lado, dos meios que eles possuem ou da sorte que eles têm para fazer com que os meios funcionem. Então, digamos, é uma espécie de batalha que não está predestinada. Se você pegar, digamos, os médicos mais competentes do mundo e colocar em cima de um paciente perdido, ele vai morrer. Se você colocar um médico, digamos, de uma capacitação média e que tem uma boa vontade para usar bem toda, digamos, a tecnologia da qual ele dispõe, você vai sobreviver. Então, não depende nem do paciente, nem dos médicos. Depende de circunstâncias que basicamente ninguém controla. É verdade que algumas das boas opções foram tomadas pelo neurologista que me acompanhava. E eu sou muito grato a eles. Mas, no fundo, digamos, não é uma batalha que eu enfrentei e ganhei. É uma batalha que foi enfrentada e foi ganhada por mim, enquanto eu estava anestesiado e dormindo. Eu fiquei entubado, sem saber qual era, o que estava acontecendo no mundo, durante 21 dias. Então, veja que, para mim, esses 21 dias não existiram na minha vida. Eu vou pegar o calendário e vou riscar esses 21 dias, porque são 21 dias em que eu não tive sensações, eu não ouvi rádio, não li jornais, não sabia exatamente qual era a política do Ministério da Saúde em relação ao Covid, mesmo sendo profundamente crítico à maneira pela qual o governo federal tem se comportado com essa crise, eu não sabia de nada. Então, eu não sobrevivi por causa do governo federal, eu não sobrevivi por causa do governo de São Paulo, eu sobrevivi por causa de um certo número de circunstâncias que eu não controlava. E é por isso que a minha alegria profunda, a minha alegria extrema, se dá pelo fato de eu ter ganho alguma coisa pela qual eu não lutei, mas que conseguiu me trazer o quê? A vida. A vida é uma coisa preciosa. Quantas e quantas pessoas não podem dizer isso? Somos 408 mil brasileiros que morreram por causa dessa epidemia. 408 mil brasileiros, eu volto a repetir a comparação, são exatamente 6 vezes o estádio do Maracanã cheio de cadáveres. É muita gente. É muita gente que foi para o outro lado desse tipo de convivência. E eu faço parte dos sobreviventes. Eu tentei eu fiz uma pesquisa para tentar saber quantos entraram na UTI, foram entubados e saíram vivos da UTI, foram desentubados e estão por aí. Eu tenho a impressão que são alguma coisa como 250 mil brasileiros. É muita gente. Então, eu não sou um caso único.
E por que, digamos, obviamente, entende, eu estou falando com você e não os outros 250 mil? É porque eu sou jornalista e o meu chefe no jornal pediu para que eu redigisse o meu testemunho. E esse testemunho, então, passou a ser comentado como se fosse um caso exemplar. Mas não é um caso exemplar. Tem 250 mil pessoas como eu que sobreviveram e que têm todos os motivos para estarem muito felizes. Ah, mas acontece que tem gente que fica deprimida. Paciência, eu não estou deprimido. Eu estou numa felicidade extrema. Eu estou vivo. Ah, mas tem gente que não sabe se exprimir. Paciência, eu empresto a minha capacidade de produção de narrativas para essas pessoas, para que essas pessoas se sintam reconhecidas naquilo que eu estou contando, na história que eu estou contando. Que é a minha história, mas é a história deles também. Todos eles, na hora de despertar, ficaram confusos. Não sabiam exatamente o que era realidade, o que era ficção. Imaginaram coisas. E eu vivi nesse mundo da imaginação para tentar fazer uma espécie de uma adaptação vagarosa àquilo que era a própria realidade. E quando eu percebi que eu estava vivo, eu percebi que o meu primeiro sentimento era de profunda felicidade. E essa felicidade me fez chorar copiosamente como se eu fosse uma criança que ganhou um grande presente. E eu ganhei um grande presente, eu ganhei a vida. É muito gostoso ganhar a vida como presente. Pouca gente pode dizer isso. Desculpa ter me comovido no momento que eu narro a coisa com tanta ênfase. Eu fui junto, João. Eu fui junto. Tem um cachorrinho latindo aí. Ela tem dois. Dois latindo. Um pediu para entrar aqui na salinha que eu tô gravando, para participar, que daqui a pouco eles sentiram o cheiro aqui pelo Zoom, que é onde a gente está gravando, né? João, a vida, as coisas da vida, a gente tende a tratar ou tende a dar poesia, né, para algumas coisas, que eu acho absolutamente interessantes. Nessa mesma temporada eu conversei com o Leandro Carnal e ele contou uma coisa que ele passou pelo fato, assim, ele passou assim pelo fato e eu fui um péssimo ouvidor, porque eu não pedi para ele parar ali. Ele relatou que o filho do Contardo Caligares, né, o Contardo Caligares faleceu agora há pouco tempo, que o filho estava no momento derradeiro e que o contado falou para ele assim: vamos ver se eu estou à altura desse momento. O momento era a morte, né? E aí eu perguntei pro Karnal, ele responde isso, começa falando sobre esse caso que ele ouviu, porque eu perguntei para ele se a vida dele, se ele já podia descansar em paz, se ele ia pensar em alguma coisa, passar um filme, criar algum tipo de ficção para o momento derradeiro. Porque eu já havia conversado com o Leandro Carnal sobre se Deus existia. E ele disse que não existe e ficou durante 1 hora explicando o porquê. João Batista Natali, mudou algumas coisas na vida? As coisas simples da vida parecem ter mais sentido? Algo Elas, está diferente antes desse processo no hospital de 21 dias para ti? elas ganham uma outra dimensão. A bem da verdade, o tempo de hospital não foram 21 dias. 21 dias foi o coma da intubação. No total foram 63 dias. O que eu posso dizer para você é o seguinte: durante o meu despertar, e é um fato que eu cito no texto que eu publiquei na Folha de São Paulo, eu vivi a Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, a Rádio Cultura FM, que é uma rádio que toca apenas música de concerto, se propôs a fazer a retransmissão da Paixão segundo São Mateus do Bar. É uma obra que eu, com certeza, já ouvi mais de uma centena de vezes. Eu a conheço de cor, de trás para frente e de frente para trás. Quando eu ouvi a Paixão segundo São Mateus, eu tive uma crise de choro. Por que eu tive essa crise de choro? Porque dessa vez foi a primeira vez que eu estava vivo para ouvir a Paixão segundo São Mateus. Eu poderia não estar aqui para ouvir a Paixão segundo São Mateus. Então, a Paixão segundo São Mateus foi um imenso de um presente que o repertório da música de concerto me ofereceu para que eu ficasse de bem com a vida. Então, não foi simplesmente uma relação com o belo. Foi o belo que eu estou aqui presenciando pela primeira vez como um sobrevivente. Eu poderia não estar aqui para esse sobrevivente.
eu tentei refazer a experiência com uma outra peça do repertório da música de concerto, extremamente bonita, que é o primeiro sexteto de cordas do Brahms. 6 instrumentos de corda. E eu pedi para que minha mulher procurasse no celular para que a gente ouvisse juntos. Eu chorei novamente. Eu chorei novamente quando eu comecei a ouvir marchinhas de carnaval da década de 20, que eu conheço bem e das quais eu gosto demais. Como, por exemplo, o Balancê do Braguinha, que muita gente no Brasil acredita ter sido gravada pela primeira vez na década de 80. Não é. É uma coisa que foi feita pela Carmen Miranda em 1929. É uma peça preciosa. Era uma espécie, digamos, de prova de nacionalidade que eu estava recebendo. Então, o samba de carnaval, a marchinha de carnaval do Braguinha, ela tinha um peso sentimental muito diferente da maneira pela qual eu a ouvia antes. Por quê? Porque eu estava vivo para ouvir essa marchinha. Eu havia sobrevivido à Covid para ouvir essa marchinha. Eu posso dizer da mesma coisa em relação a poemas que depois eu li, a romances que eu estou lendo. Eu tinha, por exemplo, deixado na minha cabeceira aqui em casa um dos últimos romances do Vargas Llosa, do Mário Vargas Llosa, que é um dos maiores textos do século XXI. Ele, Vargas Llosa, prêmio Nobel. Eu retomei o livro do começo, comovido com a qualidade daquela prosa. Os poemas também. Pegar o Paulo Leminski, pegar o T.S. Eliot, pouco importa. Não é o mesmo poema de antes. É um poema renovado. É um poema com perfume de vida. E esse perfume de vida era alguma coisa que me abastecia espiritualmente. Não é uma questão, digamos, de acreditar em Deus ou de não acreditar em Deus. É a questão de ter uma dimensão de que eu era um sobrevivente. E como sobrevivente, eu precisava ter um olhar muito mais feliz, muito mais otimista em relação às coisas. Veja que é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, um dos meus amigos falou assim: como é que você pode estar feliz com a crise da Covid e com a maneira pela qual o governo vem conduzindo a epidemia? Eu acho que esse governo é lamentável em todos os sentidos, mas eu não quero criticar o governo. Eu quero simplesmente elogiar a maneira pela qual eu fui tratado dentro do hospital. E eu sobrevivi à Covid. Não foi o governo que fez com que eu sobrevivesse à Covid. Se o governo tivesse sido correto, é muito provável que, em lugar de 400 mil mortos, nós tivéssemos só 300 mil mortos. Ou seja, 100 mil brasileiros poderiam estar dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. Poderiam ter sobrevivido à Covid. E eles morreram, estão mortos, estão enterrados. O que é uma tragédia. Você não pode perder 100 mil pessoas a mais. Então, isso é absolutamente lamentável. Mas o que eu estou vivendo é um outro plano. É o plano da minha felicidade de estar nesse grupo de sobreviventes. Os sobreviventes, eles precisam estar felizes. Ah, mas tem sobrevivente que entra em depressão, apesar de terem sobrevivido. Paciência, superem essa depressão. Fiquem felizes, regozijem-se, como diria o imperativo bíblico. Regozijem-se porque você está vivo. Porque você pode ter contato com grandes pintores, com grandes escultores, contato auditivo com grandes sinfonistas, com grandes compositores de ópera. Você pode ter contato visual com grandes objetos da literatura. Existem bibliotecas maravilhosas para serem consumidas. Eu não vou ter tempo de consumi-las, porque, digamos, eu já sou um homem maduro. Eu precisaria, digamos, viver mais uns 150 anos para ler o básico da literatura. Mesmo assim, uma parte pequena desse básico da literatura, uns 500 ou 600 romances, eu já li. Eu quero reler tudo de novo. Eu quero ter um contato de prazer com todos esses textos. Mas não vai ser como o primeiro contato, ou seja, o contato do primeiro conhecimento. Vai ser um contato de reencontro. E esse reencontro, ele vem carregado de uma carga de felicidade, porque eu estou vivo. Eu poderia não estar aqui para fazer isso. Você falou, por exemplo, do Contário, que foi uma pessoa extremamente importante para mim em várias etapas.
pequeno detalhe, ele era um jovem psicanalista e nós somos colegas de um seminário na França por volta de 75, 76. Então, eu o conhecia como jovem psicanalista naquela época e tinha uma profunda admiração por ele. E continuei tendo uma profunda admiração por ele por intermédio daquilo que ele escreveu como psicanalista e daquilo que ele escreveu como romancista. Contada, grande romancista. Quando ele morreu, eu fiquei de luto. Eu estava no hospital. Eu falei, se Contada tivesse sobrevivido a essa crise, ele estaria provavelmente tão feliz quanto eu estou. E não apenas feliz, mas com uma capacidade muito mais sofisticada do que a minha para teorizar sobre a felicidade. A felicidade é uma coisa muito séria. A felicidade é uma coisa que as pessoas sentem como se fosse uma espécie de brisa que passa movida pela natureza. Não é verdade. A felicidade é alguma coisa que a gente conquista para chamá-la de felicidade, para pegá-la nas mãos e dizer, meu Deus, eu estou tocando alguma coisa preciosa. E essa coisa preciosa, para mim, o que é? É a minha vida. É o fato de continuar sendo pai de um garoto de 11 anos, continuar sendo pai de um outro garoto que está com 35, continuar sendo marido de uma mulher maravilhosa que tomou conta de tudo e que agora ajuda a tomar conta de mim, eu que virei provisoriamente cadeirante, só por mais 2 ou 3 meses, porque eu já estou reaprendendo a andar. Eu estou infeliz pelo fato de não estar andando? Não, eu estou vivo e estou conseguindo reaprender a andar. Isso é muito bom. Eu não estou infeliz pelo fato de não poder andar. Eu estou feliz pelo fato de estar conseguindo repor a minha massa muscular por intermédio de exercícios da fisioterapia para voltar a andar. Hoje minha mulher perguntou qual foi a evolução da tua sessão de fisioterapia. Eu respondi, eu dei 5 passos à direita, 5 passos à esquerda e 5 passos para frente. Gente, todo mundo faz isso de qualquer maneira, até para dançar o tchá-tchá-tchá, entende? Mas eu consegui fazer isso como exercício. E vocês não fazem ideia do tamanho da minha felicidade. Com um andador, entende? Dando passos para lá, dando passos para cá, dando passos para cima. É um embrião de conseguir correr a corrida de São Silvestre no final do ano. Se eu fosse corredor profissional, eu iria. João, para quem não teve a oportunidade de ler o teu texto, que faz com que essa história realmente se multiplique, e tu já falou isso aqui, né? O teu poder de contar histórias fez com que uma história entre 250 mil pudesse se salientar, né? Pudesse aparecer. E tem 2 coisas que eu queria que tu falasse aqui. Uma delas que é sobre as visões, né? E avança nos estudos de Covid, o que isso está ocasionando nas pessoas, né? Muitas pessoas que passaram por esse processo de entubamento, de coma induzido, de muito tempo no hospital, de visões que as pessoas têm por causa dos remédios muito pesados, às vezes até porque o vírus pode chegar no cérebro. Tu até já contou essa história em outra entrevista, dizendo que foi por causa dos remédios, né? E também se você enxergou algo ou não nesse coma induzido. Se tem aquela coisa meio mágica, né? Enquanto o corpo e a mente se desligam para o tubo estar lá dentro, né? E aquilo não te atrapalhar, porque aquilo com alguém acordado é absolutamente insano de se pensar, aquele tubo lá dentro da gente, né? Comece por onde quiser, João. Eu começo pela segunda parte. Em primeiro lugar, digamos, a partir do momento que você toma uma anestesia tão pesada como aquela para sofrer um entubamento, você deixa de sentir tudo, rigorosamente tudo. É como se você pegasse o sistema nervoso central, que é, digamos, a caixa de fusíveis do nosso cérebro, e puxasse a tomada. Você desligou tudo. O sistema nervoso central ele vai fazer com que você respire, com que você tenha circulação, etc. Mas você não tem mais pensamentos, você não tem sonhos, você não tem mais nada. Porque se você tivesse pensamentos, se você tivesse sonhos, você teria a capacidade de sentir dor. E você não pode sentir dor. A dor seria insuportável pelo fato de você estar submetido a uma oxigenação forçada no pulmão e estar com aquela coisa na traqueia, que é simplesmente impossível. Então, ninguém nunca sentiu nada. Ah, mas um primo meu,
quando ele acordou, ele falou que ele viu Jesus. Não viu Jesus coisa nenhuma. Entende? Ele achou que tivesse visto Jesus no momento que ele estava no processo de despertar. Ah, o outro primo meu conversou com o pai dele, que morreu já faz 10 anos. Não conversou absolutamente nada. Ele simplesmente delirou que havia conversado com o pai dele no momento em que ele readquiriu a consciência e ele já não estava mais sob os efeitos do medicamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: nós temos uma capacidade profundamente rica de imaginarmos coisas. E no momento do despertar, você imagina qualquer coisa inverossímil. No caso, eu imaginei alguma coisa imaginei várias coisas. A primeira delas, por exemplo, era que o helicóptero do governo do estado de São Paulo passava em cima do hospital e deixava cair uma carga de pãezinhos frescos de madrugada. E eu ficava muito magoado, porque a nutricionista não reservava para mim nenhum dos pãezinhos frescos que eu via o helicóptero despejando no hospital. Mentira! Esse helicóptero nunca despejou pãezinhos frescos. Uma outra coisa, essa daqui é uma... Perdão, eu estou com tosse. Uma coisa que era um pouquinho mais esquisita é o seguinte: eu sonhei que eu, como jornalista, fiquei sabendo que a Argentina, nossos vizinhos do Sul, havia decidido manter a ossada dos seus grandes cidadãos fora da Argentina para que essas ossadas nunca mais fossem sequestradas. E isso em função de um romance maravilhoso que foi publicado há uns 20 anos atrás, sobre o sequestro do corpo da Eva Perón. Chegaram a haver 3 corpos da Eva Perón, ninguém sabia qual era a Eva Perón verdadeira. Então, eu sonhei que as ossadas estavam chegando no Brasil e que eu fazia parte da comissão que foi encarregada pelo Itamaraty de receber sigilosamente essas ossadas, porque os argentinos não podiam ficar sabendo que os ossos dos heróis deles não estavam chegando. Toma essa água aí, João, por favor. Essa história eu já Pois ouvi, não. e quem está acompanhando pelo vídeo aqui, eu já estou com um sorriso no rosto, porque ela é maravilhosa. E aí, é engraçado também o momento que isso se desliga em ti, João. Por favor, prossiga. Por enquanto, tu tá vivendo um delírio ainda. As ossadas estão vindo para cá, Não, eu para a proteção, delirando. e tu tá participando do processo, recebendo as ossadas. Mas aí que está, e o problema não é Só só lembrar, esse. o teu corpo estava numa cama de hospital, com um coma induzido, né? Com algo na tua garganta. É isso, né? É isso que tava. Não, Esse não, era o mundo não. Esse real ou coma não? induzido já tinha passado. Já tinha passado, Eu já tá. estava assim, algo na minha garganta, eu já estava despertando. Mas então, digamos, essa minha visão era de que eu via perfeitamente, inclusive lia, por exemplo, por que você pensou no general Manuel Belgrano? Porque o general Manuel Belgrano é um nome muito conhecido dentro da história argentina e era o nome de um cruzador que foi afundado na Guerra das Malvinas. Então, sabia o que era o general Belgrano. Então, a alçada do general Belgrano estava aqui. E como é que ela estava? Ela estava numa espécie de gavetas horizontais para cima da superfície da Terra, de mármore branco e mármore meio sujinho, e mesmo assim algumas barras de ferro que cruzavam de um lado a outro as gavetas para que os ossos não fossem retirados e não fossem furtados. Era exatamente como são as sepulturas de um cemitério de Buenos Aires que eu conheço bem, o cemitério da A Recoleta. Recoleta, né? Então, o que aconteceu? Eu imaginei que uma quadra inteira do cemitério da Recoleta tinha sido transportado para o canteiro central da rua Henrique Schaumann, que é uma rua que fica no bairro de Pinheiros, que é uma rua larga, que numa certa altura ela tem um canteiro central, digamos, de uns 150 metros. Então, a quadra da Recoleta estava colocada nesse canteiro central. Olha só que falta de pudor, ou que falta de imaginação do Itamaraty, de colocar as ossadas argentinas no meio de uma avenida O Itamaraty movimentada. fazia parte do processo também. Sabia o que estava acontecendo no seu Claro, solo. era meu cúmplice. Entende? Eu estava trabalhando com o Itamaraty, o que é uma coisa totalmente louca. E alguém me perguntou, por que você não ficou tendo delírios com relação ao futebol?
Eu falei, porque o futebol não é uma coisa tão importante na minha vida. Eu poderia ter, digamos que o São Paulo derrotou o Grêmio por 5-0, mas isso para mim não quer dizer nada, porque se ele tivesse sido derrotado por 5-0, eu não ficaria nem um pouco infeliz. E por que eu falo do São Paulo? Porque eu sou São Paulino. Sou São Paulino daquele jeito pouco Mais fanático que você sereno. pode imaginar. Sim. Então, por exemplo, eu não enveredei por coisas que dizem respeito a isso. Ou então, por exemplo, uma grande frustração que eu tenho é que alguns anos atrás eu tentei aprender a tocar violoncelo. Então, de vez em quando, eu sonho que eu estou dando concertos de violoncelo e que eu toco violoncelo muito bem, o que não é verdade. Eu toco violoncelo muito mal e porcamente. Eu sou uma vergonha como violoncelista. Eu poderia ter delirado que eu estava de casaca, sentando num banquinho com o meu violoncelo e tocando para uma imensa de uma multidão. Só que aí eu não tive pudor de mentir para mim mesmo. É muito mais fácil mentir com a alçada da Evita Peron do que de mentir com relação ao violoncelo. Mas eu ainda vou tocar bem violoncelo e você vai ver que Agora é uma eu vou nova ser um vida. grande É violoncelista. uma nova vida agora, João. É uma nova vida agora. Tens filhos, né? Um deles é citado no texto, né? Tem 11 anos de idade, isso, né? Exato, eu tenho dois filhos, um de 35 anos e um de 11 anos. Uma diferença muito grande entre eles. Hoje eu almocei com os dois. Se Então você já me são meus disse, queridos. se você já me disse que as coisas mudam de sentido, qualquer coisa muda de sentido, os cachorrinhos latindo mudam de sentido, né? Um livro, um poema, uma canção, uma orquestra tocando algo um pouco mais complexo, tudo isso mudou de sentido. Isso que no momento que essas figuras tá te falando aqui, geralmente eu trago para esse assunto, João Batista, porque eu tenho dois pequenininhos em casa. A pandemia me larga para casa, me joga para casa, e ali eu vejo, imagina, a pandemia, eu fui para casa na metade de março, saí da redação e dos estúdios na metade de março do ano passado, 2020, e o meu filho, que mais novo, nasceu em dezembro de 2019, ele tinha 2, 3 meses de idade, 3 meses de idade. Aí eu vim para casa. Ele é um filho que viveu a pandemia, ele não sabe ainda o que é um mundo, praticamente não sabe o que é um mundo sem pandemia. Se eu for contar que os chineses esconderam algo lá, o governo chinês escondeu algo em dezembro, já. Então, meu filho nasceu durante a pandemia e ele não sabe que é um mundo sem pandemia. O outro de 3 anos e pouquinho, esse sente mais. Agora, com alguns tipos de reabertura, eu vou no supermercado, eu levo ele, né? A escolinha voltou, ele fica atrás de mim, grudado na calça, na barra da calça, né? Não quer sair. Porque eles realmente mudam vida. Você que ganhou uma nova vida, João Batista. Essa relação com eles, como é que fica? Porque isso já é superior. Vai para um plano ainda mais superior. É uma relação muito intensa. E sobretudo, para tentar saber como é que eles viveram tudo isso. Quando eu acordei, fiquei consciente e passei a delirar, ou seja, passei a lidar muito mais com realidade, então a minha grande preocupação era saber como é que o meu pequenininho havia reagido o tempo todo. Ele simplesmente travou a parte sentimental dele, ele não comentava com os amigos, não comentava com os parentes, não comentava com ninguém. Mas à noite ele tinha crises de choro. Ele tinha medo de perder o pai. E esse medo era muito explícito. Ele, por exemplo, um dia abraçou a mãe dele e falou: se papai não voltar para casa, vai ser muito triste vivermos sem ele. E pensar que eu ignorei pequenas alegrias feitas em cima de coisas triviais que ele provocava na minha vida diariamente. O meu mais velho teve um papel ativo muito diferente. Foi ele que autorizou minha intubação. Foi ele que autorizou no hospital. Digamos, eu dei entrar no hospital às 3 horas da tarde. Eu estava com falta de oxigênio na minha circulação. A minha taxa de saturação, que é como os médicos chamam, chegou a cair a 60%, o que é muito pouco. Então, eu precisava ser oxigenado. E essa oxigenação, como é que você podia fazer? Por intermédio de máscaras. Eu me adaptei muito mal às máscaras. Então, foi meu filho em que, quando eu já estava semi-anestesiado, autorizou a intubação. E isso aconteceu às 5h30 da manhã. Eu tinha sido internado às 3 horas da tarde.
E eu não fui para o hospital para ser internado. Eu fui para o hospital acreditando que, colocando um pouco de oxigênio no nariz, eu estaria perfeitamente reabilitado e poderia voltar para casa para continuar trabalhando. Eu estava fazendo estava fazendo duas reportagens que eu considerava importantes, e essas reportagens necessitavam pesquisa e alguns telefonemas a mais. Eu não consegui voltar para casa para dar. Me perdoa, continuo tossindo. Para dar esses telefonemas. Isso significa o quê? Que meu filho foi alguém que ficou comigo o tempo todo, e depois, quando eu despertei, ele alternava com a minha mulher as noites em que ele me fazia companhia. Então, digamos, eu estava à noite, eu levantava querendo um copo d'água, era para ele que eu pedia. Ou então ele ia lá providenciar esse copo d'água. Se eu precisava, digamos, de algum medicamento para dormir no hospital, ele que ia pedir para que a enfermeira me desse aquilo que poderia ser autorizado. Então eu fiquei com ele o tempo todo. Ele foi uma espécie de alguém que tomou conta de mim. Eu que tomei tantas vezes conta dele, quando ele pequenininho ficava doente, ou trocava as fraldas dele quando pequenininho ele se sujava, ele passou a exercer esse mesmo tipo de papel comigo. E isso daqui, então, fez com que a nossa cumplicidade crescesse bastante. Claro que essa cumplicidade cresceu também com a minha mulher, essa cumplicidade cresceu com as pessoas que escreviam, com as pessoas que mandavam recados. Então, ele chegava dizendo, olha, hoje eu recebi telefonema de fulano, ciclano. Então, tinha todo mundo. Tinha todo mundo, digamos, ou tinha trabalhado comigo, ou tinha estudado comigo, ou tinha assistido música de concerto comigo. Eu não sou, digamos, alguém que... eu não tenho amigos que vá comigo ao estádio de futebol, mas eu tenho amigos que frequentam comigo o Teatro Municipal, Sala São Paulo, Teatro Guaíba, entende? Quando eu fui cobrir concerto em Porto Alegre, Teatro Ópera de Arame em Curitiba. Eu conheço o Brasil por intermédio de viagens que me foram pedidas pelo jornal para cobrir música de concerto ou para cobrir coisa de política. Entendeu? Eu fui repórter de política durante muito tempo, para cobrir coisas de política internacional. Então, cada vez que eu circulava com algum grupo, eu ia fazendo amigos. E todos esses amigos se preocuparam comigo. Então, existe esse coletivo de pessoas pelos quais eu tenho hoje um carinho muito maior do que eu poderia ter antes. Eu não entendia esse grupo imenso de pessoas como coletivo. O meu Facebook, que é uma coisa que vai meio automaticamente, eu recebi 840 mensagens quando eu saí do hospital. Gente, 840 mensagens é muita coisa. Não dá tempo de abraçar cada uma dessas 840 pessoas. Isso é muito importante. Perceber que tem 840 pessoas que se mobilizaram para te mandar uma frase carinhosa. Poderia não mandar, e mesmo assim poderia gostar muito de mim. Eu recebi 840 mensagens. A grande brincadeira que minha mulher fazia comigo é o seguinte: até parece que você está em campanha para ser vereador para o São Paulo na próxima eleição e já está procurando cavar votos no teu eleitorado. Não é verdade. As pessoas dão amor e dão carinho de uma forma gratuita. Acontece que as pessoas percebem que elas estão dando amor e estão dando carinho para alguém que está feliz. Se fosse para alguém que estivesse deprimido, você vai lá e dá consolo. Quando você dá carinho e quando você é cúmplice dessa pessoa, é porque você é cúmplice da felicidade que ela está sentindo pelo fato dela estar viva. E é exatamente aquilo que estava acontecendo comigo. João, a morte usa a foice, tem aquela capa mesmo, ela vem da escuridão, ela fica parada no canto do quarto. Dá para dizer que tu chegou pertinho dela. Não quero cinematografar isso, né? Eu quero entender se tu tinhas medo de morrer. Esse sentimento era a cada segundo, minuto. Claro que no momento que você foi desligado, né, é diferente. Mas em outros momentos,
Como é que foi lidar com a morte? Olha, eu digo, eu contei isso aqui, inclusive, discuti longamente com a minha mulher. Eu gostaria de ter sido consultado durante o meu coma por algum tipo de voz que chegasse perto de mim e dissesse: estou fazendo uma pesquisa. Você quer ficar ou você quer partir? E eu diria: eu quero ficar. Só que essa pesquisa não me foi facultada. Ninguém me perguntou isso. Só que, obviamente, que a morte está sempre perto. Na hora que você está profundamente anestesiado, você não sabe que você está profundamente anestesiado e você também não sabe se você vai acordar ou não. Quando eu acordei, eu sabia que eu estava vivo, mesmo em condições delirantes, mesmo pensando que eu estava juntando ossadas argentinas. Aí eu sabia que eu estava vivo. Quando eu estava vivo, eu percebi que eu havia já ultrapassado o momento em que a opção vida-morte estava colocada. Quanto ao resto, digamos, existe alegoria. Você deve estar pensando, digamos, no Bergman, no filme do Bergman, em que a morte realmente aparece com um gorro e aparece com uma foice, e a foice ela é utilizada para ceifar a cabeça dos vivos, então os vivos se transformam em mortos. Com certeza, se um dia ela chegar perto de mim e eu perceber que ela tem esse perfil, fazer o quê? Eu posso tentar negociar, como aconteceu com o próprio personagem do Bergman. Eu posso tentar jogar uma partida de xadrez, ganhar dela e, com isso, ganhar mais alguns anos. Eu não sei, mas, digamos, ela é inevitável, ela vai chegar um dia. Só que eu quero que ela chegue num momento que me seja conveniente, em que eu não tenha mais um filho pequeno para criar, em que eu não tenha mais algum projeto de vida muito importante pela frente. Só que eu estou sempre criando projetos de vida. Eu estou sempre criando coisas importantes. Eu não me dou muito bem com a morte. Eu me dou muito bem com a vida. E é por isso que eu fiquei tão feliz quando eu percebi que a vida havia derrotado a morte e que o Covid havia perdido essa batalha. Deus queira que o Covid tivesse perdido mais 400 mil batalhas. Seriam 400 mil brasileiros que continuariam vivos e não ao contrário. E todo dia a gente sabe de tanta gente importante, tanta gente bonita, tanta gente que me foi fundamental em termos de leitura, em termos de artes. A primeira amiga que eu perdi com coronavírus foi a maestrina Naomi Munakata, que é uma pessoa muito importante para a história da música em São Paulo. Ela foi maestrina do Coral da USESP e depois do Coral do Teatro Municipal. Já faz um ano que ela se foi. E quando ela se foi, ocorreu o boato, foi Covid. Ela foi vítima do coronavírus. Eu pensei, é meu inimigo. A partir desse momento, eu não saio de casa porque eu não quero pegar o Covid. E foi justamente o que eu fiz. Mesmo assim, eu fui infectado de uma maneira que eu não sei exatamente por quê. Eu não compreendo o meu processo de infecção. Mas isso não significa que eu esteja vivendo uma espécie de infelicidade ou desejando mal à pessoa ou ao grupo de pessoas que me infectaram. Eu posso ter sido infectado no supermercado. Uma vez por semana eu ia fazer compras. Então, obrigado para a pessoa que me infectou e que me permitiu uma riqueza tão imensa em termos de experiência de vida. Ah, mas você fala isso, mas você está paralítico. Eu não estou paralítico, não. Eu estou profissionalmente sem poder andar. Daqui a 6 meses, vai lá postar corrida comigo para você ver como eu vou estar correndo. Eu vou estar correndo e vou estar feliz, certo? É João, isso. é, esse produto foi criado em 2018, no segundo turno, quando o Brasil estava acabando com todos os tipos de relações para quem pensava diferente, quando Haddad e Bolsonaro se colocaram frente a frente, e eu queria ouvir pessoas que pensavam completamente diferente. Depois eu fiz outras temporadas mais linkadas à política, depois eu fui para Deus,
A pandemia veio, eu perguntava para muitas pessoas diferentes também o que elas achavam que ia acontecer depois. Essa temporada de histórias de vida, ela, ela tem uma pegada atemporal. A tua história é atemporal. E eu quero ter a petulância de achar que eu te convidei para formar um documento, não de um sobrevivente da Covid, um documento em forma de voz e vídeo. Não como ouvir um sobrevivente, mas eu ouvi um sobrevivente que tem uma clareza de detalhes e uma felicidade em estar vivo, em ver em cada detalhe o quão bom é estar aqui, que faz com que todo mundo que escute esse podcast chegou até esse minuto final dele aqui, fique feliz como eu fiquei. O áudio, quem só escuta o programa, né? Quem tá vendo sabe, tudo fala, né? Um monte de coisa falou pra gente, apareceu a minha água, a tua água, né? Agora só quem ouve correndo, quem ouve cozinhando, quem ouve viajando no carro sozinho, eu tenho certeza que tu preencheu esses minutos de uma maneira muito, muito, muito carinhosa. Isso já havia acontecido no timeline da Rádio Gaúcha, onde a gente entrevistou num tempo muito menor, com pressões de patrocinadores do novo programa que vem. Mas aqui a gente pôde ter um pouquinho mais de calma. Eu pude ter um pouquinho de calma para te ouvir. Obrigado pelo teu relato. Obrigado por ter escrito aquele texto que fez com que a gente chegasse próximo de ti. E eu tenho certeza que tu emocionou e mais do que isso, João, acho que tu tá, mesmo que tu não queira, tá um pouquinho coach isso. E não é a linguagem de coach moderno. É uma história de luta, de uma maneira de como encarar um momento tão complicado que milhões de famílias, eu posso classificar, né, com milhões de pessoas afetadas e milhões de famílias vivendo isso, né? Obrigado pelo teu relato, obrigado pelo teu carinho e obrigado pela tua quase 1 hora comigo aqui. Obrigado a você também. E como diria a nossa querida Violeta Parra, que Deus a tenha, graças à vida que me ha dado tanto. Obrigado a vocês. Obrigado pelo fato de eu estar vivo e estar podendo estar aqui com vocês. Me é muito importante. E, João, obrigado. Tá fechado o desafio. São Silvestre, final do ano. Vou para São Final do ano Paulo. vamos estar correto. Vamos para São Paulo lá, né? Nem que a gente vá caminhando conversando mais. Mas a gente vai completar. Combinado. Obrigado. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Outro para você, querido. Tchau, tchau.